Boa tarde a todos. Novamente estamos aqui para trazer um pouquinho do panorama do que aconteceu na semana com o mercado. Eu, Thiago Pedroso, sócio da Criteria Investimentos, junto aqui com o Regi da área de offshore. E aí, essa semana nós tivemos uma semana de novo que foi bastante complicada, né? Acho que a gente pode até começar de novo por lá fora. E vale começar falando um pouquinho do início da semana, que foi exatamente a aquisição ali do Credit Suisse, forçando a barra, né, o governo suíço, o Banco Central Suíço, com o UBS, né? Conta pra gente um pouquinho como que foi isso. Pedroso, muito boa tarde, sempre um prazer participar aqui desse bate-papo. E Pedroso, quando domingo vira dia útil, a gente sabe que a coisa não tá bonita. Exato. E os últimos 2 domingos a gente viu, né, o Fed se juntando com o Tesouro para ter uma injeção de liquidez para salvar os bancos regionais 2 semanas atrás. Semana passada foi justamente a questão suíça, né, o que a gente chama de casamento forçado, né, no termo em inglês shotgun marriage. Até, né, tem um meme aqui que a gente vai subir que explica bem a situação da compra do UBS, né, que acabou comprando o Credit Suisse por 3,25 bilhões de dólares, né, e o que é muito impressionante é que o governo suíço, Pedroso, articulou uma lei no final de semana para que os acionistas não precisassem aprovar a transação. Foi justamente o regulador suíço que deu o consenso. Eles estavam desesperados. A gente viu semana passada o Credit Suisse sangrando em termos de depósitos, né? O Credit Suisse cometeu, né, muita barbeiragem nos últimos anos, né? Enfim, lavagem de dinheiro, empréstimo para Moçambique, até, né, olhando ali na Segunda Guerra Mundial, o banco era conhecido por guardar o ouro dos nazistas, né? Então, só dando um passinho para trás, a Suíça é considerada um porto seguro ao que tem sistema financeiro. O maior setor da economia suíça é o setor financeiro, diferente de outras economias ao redor do mundo, né? Então eles dependem muito dessa marca, né? Enfim, de ter os bancos ali que atendem as famílias mais ricas do mundo, com certos sigilos, né? Enfim, com certos processos. Para complementar, né, há alguns bons anos atrás a Suíça era considerada um paraíso fiscal. Então isso foi o que transformou o cenário, né, da Suíça ser um porto seguro financeiro, do qual ela teve mudanças de lei, né? A gente viu ali durante a Lava Jato, inclusive ela compartilhando informações com a justiça brasileira sobre quem tinha dinheiro lá. Então hoje a Suíça não é mais considerada paraíso fiscal, mas ela já foi no passado e foi o que trouxe a Suíça a ser até aqui tão importante no sistema financeiro e a guardar dinheiro dos nazistas lá atrás, né? Você pode continuar, perdão. Não, mas é isso mesmo, Pedro, só para entender o contexto, né? Ou seja, os bancos são muito importantes, né, para o sistema, para a economia ao todo suíça, né? E a gente está vendo sérias rachaduras, né? O maior banco suíço é o UBS, o segundo maior é o Credit Suisse, né? O Credit Suisse tem quase 200 anos de história, né? Enfim, e o que aconteceu é algo realmente histórico, né? Esse casamento forçado, né? Essa aquisição, e o que chama muita atenção também é que quem acabou justamente, enfim, pagando pato aqui no final do dia, é claro que foi os acionistas, né, que foi um desconto ali de 60% frente ao valor de mercado da sexta-feira, então eles pagaram um valuation muito ali abaixo, já estava sofrendo. O papel já tinha sofrido, a gente vai se lembrar, né? O papel já tinha sofrido muito desde o ano passado, que essas notícias não são novas, né? Acho que aqui foi o estopim, mas desde o ano passado o Credit Suisse já vinha sofrendo notícias de problema. Mas o que eles fizeram, né, até os reguladores suíços, né, para justamente incentivar o UBS a seguir com a compra, né, que ninguém queria comprar. O UBS acabou que comprou um banco enorme e no final de semana sem conseguir fazer a diligência necessária. Vai que tem algum esqueleto no closet, né, que eles têm no balanço ali. E até, né, o governo suíço deu uma injeção ali ao todo de 1/3 do PIB no sistema financeiro, né? Pro Credit Suisse ali para tentar apagar o incêndio antes da aquisição, né? Acabou sendo a última opção que eles viram como viável, até justamente a linha de crédito que deram agora para o UBS para arcar com eventuais prejuízos, né? Que estejam dentro do balanço do Credit Suisse. Mas a questão aqui que teve muita polêmica foram os títulos de dívida do Credit Suisse. Os títulos de dívida que a gente chama de CoCo Bonds, né? CoCo por serem Contingent Convertible, ou seja, contingent, a palavra contingência, ou seja, para pagar incêndio. E convertible, que eles podem ser conversíveis em ações. É a dívida mais subordinada do banco. E em tese, na estrutura de capital de um banco, você tem a dívida com garantia, você tem a dívida subordinada, você tem a dívida júnior subordinada, que são
esses COCOs, e aí você tem a questão do equity. E o que chama atenção é que os acionistas foram pagos, né, um desconto frente ao valor de mercado, mas receberam ali certas ações do BS, vão receber quando o acordo fechar, mas esses detentores de dívida foram marcados a zero pelo regulador suíço, né, porque na cláusula da dívida ela poderia ser marcada a zero, mas só se a basileia do Credit Suisse ficasse abaixo de 7%, que não foi o caso. Mas o prospecto também tinha, né, o ponto de inviabilidade. Não vou entrar em termos técnicos, mas basicamente o valor suíço falou: apaga essas dívidas, era 20% do balanço dos passivos do Credit Suisse, deixa o BS comprar, paga um preço ali, enfim, irrisório, né, simbólico, só para fechar a transação e segue o baile, tá? Foi isso que aconteceu. E agora os detentores dessas dívidas, que são dívidas que, enfim, muitas famílias ricas, né, especialmente asiáticas, europeias, estão acostumadas a comprar, né, porque tem ali uma rentabilidade, uma taxa maior, justamente por ser uma dívida mais subordinada, né, enfim, mas você vê Credit Suisse ali, você vê nomes de peso com placas, você fala, não tem problema, quero ganhar 7,5% ao ano com essa dívida subordinada, ao invés de 4,5% com a dívida com garantia real, né, e aí acaba, aconteceu isso. Enfim, nessa magnitude, foi a primeira vez na história, deu um impacto ao todo no mercado de crédito global, especialmente para essas dívidas que a gente chama de perpétuas, né? No sistema bancário europeu. O Lloyds tem, o Deutsche Bank tem, enfim, é muito comum os bancos emitirem isso. Foi feito depois de 2008. Né? Inclusive, hoje nós vimos, assim, o cenário até que um pouco parecido com o Deutsche Bank, né? Ele teve uma queda forte, depois que o seguro contra o calote do banco disparou, e de certa forma o mercado preocupado muito exatamente com esses títulos, né? Exatamente. Porque ele também tem Coco Bonds lá. Todos têm, Pedroso, todos têm. Deutsche, o UBS tem, o Lloyds tem, enfim, é muito comum no sistema financeiro europeu você ter esse tipo de emissão, que só veio à tona depois de 2008, na grande crise financeira global, porque era um jeito dos bancos se capitalizarem sem de fato, né, precisar ter um vencimento concreto, porque é uma dívida perpétua, sempre pode rolar ela. E se o banco vira em tese insolvente, né, ou tem algum tipo de crise sistêmica, você pode ali marcar zero porque ela está dentro do prospecto, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de título. Os brasileiros sofreram também numa magnitude muito menor, né? Tem dívida perpétua do Itaú, Banco do Brasil lá fora. Engraçado, né? O nosso sistema bancário é muito mais sólido que os dos Estados Unidos e da Europa. Muito mais sólido. Mas uma coisa importante, né? Os bancos lá sofreram muito com a marcação a mercado. E no Brasil nós temos um título diferente, se chama LFT, que ele é pós-fixado, que não é comum lá fora. Então os bancos brasileiros conseguem deixar o seu caixa ali, o dinheiro, em uma liquidez do qual ele não tem o risco de marcação a mercado. Então esse foi um dos casos, né, que os bancos brasileiros se saíram muito bem, porque eles tiveram praticamente zero marcação, né? Você viu alguns casos, né? Quem tem ação aí do Banco Inter, ele teve uma marcação porque ele tinha títulos atrelados à inflação que impactou os dois últimos balanços. Mas os grandes bancos, né, que já passaram por algumas boas crises no Brasil, eles têm exposição majoritariamente em títulos pós-fixado e eles não sofreram com a marcação, que aqui no Brasil eu diria que foi até pior do que lá fora. A gente saiu de um juros de 2% para 13,75% a marcação disso. Nós vimos aí muitos títulos mais longos e também no próprio mercado de renda variável, né, com toda a correção que vimos recentemente. Seguindo aqui, né, aí nós tivemos esse caso do Credit Suisse, e aí logo em seguida o Fed e mais 5 bancos centrais, eles anunciaram uma ação coordenada e conjunta para poder gerar liquidez para o setor financeiro, né? Então ali entra o Fed, o Banco Central da Europa, do Japão, do Canadá e da Inglaterra, certo? O mercado ele seguiu ali com uma visão positiva, porque de certa forma dá um pouco mais de alívio. Ao longo da semana voltaram ali um pouco de estresse sobre os bancos, principalmente, a gente vai falar da decisão do FONC, né, mas principalmente depois do discurso da Yellen. E aí, no discurso da Yellen, semana passada eu acho que a gente comentou, né, que tinham colocado o limite de $250 mil, né, no FDIC, né, para proteger os investidores. Então você teria ali a garantia de até $250 mil, o FDIC é equivalente ao nosso FGC aqui no Brasil, e a Yellen, você me corrija se estiver errado, tá? A Yellen lá no Senado, certo? Ela acabou dizendo que talvez ela não tenha essa garantia para os outros bancos.
Até para contextualizar, a gente está falando que os depósitos bancários hoje, né, em volume, estão na casa de 18 trilhões de dólares. E o FDIC é um fundo com mais ou menos 200 bilhões hoje, né, que garante esses depósitos menores até o limite de 250 mil dólares. Isso, perdão. Esse valor total, ele considera os bancos grandes, É tudo. todos, Todos os depósitos bancários. 18 trilhões de dólares. regionais, médios. Agora não sei, mas o que eu posso te falar, Pedroso, é que os bancos regionais representam mais ou menos 55% do crédito da pessoa física e da pequena e média empresa dos Estados Unidos. E olha o que está acontecendo por lá. Chuta quantos bancos tem nos Estados Unidos? Chuta. Uns 400 aqui. 4 mil anos. 4 mil. Errei por pouco. 10 vezes mais do que você imaginou. Quantos bancos tem no Brasil? Eu consigo falar 5, 6. Não, de grandes 6, você pode chutar aí uns 60, 70. No máximo. Considerando os micros. Então você vê que é um sistema muito mais pulverizado, né? E de fato, depois da grande crise financeira global, quando a economia começou a voltar, as condições macro ficaram mais favoráveis, teve uma desregulamentação para esses bancos regionais, para eles serem mais competitivos ao que tem os bancos grandes, né? Ou seja, eles não precisam aderir a certos indicadores de Basileia, eles não precisam aderir a certas operações de hedge, que os bancos grandes eles não têm essa marcação no mercado dos ativos, né? Porque eles fazem swap, né? Eles fazem o hedge do título longo porque o regulador nem deixa, né? Eles precisam passar por stress tests, né? Enfim, semestrais e por aí vai. Mas eu acho que é esse o contexto, né? A gente já viu 3 bancos quebraram nos Estados Unidos, o Silvergate, o SVB e o Signature. O First Republic está bastante, enfim, volátil, né? JP Morgan, essa é uma notícia que ele injetaram dinheiro, né? além de injetar dinheiro, o JP Morgan é uma notícia falando que ele vem coordenando para tentar um novo suporte, né? Porque os 30 bilhões que foi colocado inicialmente talvez nem seja suficiente. Mas o que pesa aqui, Pedro, é a confiança, né? Porque se você tem essa corrida bancária que está acontecendo, né? Agora, enfim, a gente conseguiu colocar um certo band-aid com toda essa liquidez, com a compra, né, do Credit Suisse pelo UBS, teve um certo band-aid, né? As saídas deram uma amenizada, mas ainda assim, será que isso é uma solução temporária ou uma solução concreta, né? O Fed aumentou seu balanço em mais ou menos 400 bilhões de dólares, né? Só essa semana foram mais 100 bilhões de dólares através de operações de redesconto, que eles levam ali o tesouro em garantia que os bancos têm e pagam o valor de face cheio, né? Para conseguir arcar com essas saídas, né? Com esses liabilities que são os depósitos de fato. Enfim, a estrutura de um banco é um pouco complexo, né, pessoal? Analisar um banco completamente diferente de analisar uma empresa. Até que o que vem acontecendo, você trabalhou em banco, sabe muito mais que eu. Eu sempre fui acostumado a analisar a empresa. Né? Olhando essas 2, 3 semanas atrás, veio essa notícia bancária toda e a gente foi forçado a olhar esses balanços, né? E, enfim, eu acho que a gente fala isso muitas vezes, né? O que está acontecendo hoje não é extremamente diferente do que aconteceu em ciclos econômicos passados. O Fed aumenta os juros e o elo mais fraco da economia rompe, ele racha. O Fed aumentou os juros de 98 a 2000. Em 2001 veio a bolha da internet e o Nasdaq praticamente quebrou, caiu 75% do pico ao piso. O Fed aumentou os juros de 2004 a quase 2007. Em 2008 a gente viu o que aconteceu, né, com os empréstimos hipotecários, enfim. Muitas famílias alavancadas, comprando casas, os bancos vendendo esses empréstimos a investidores, colocando AAA ali, quando na verdade era composto por empréstimos podres, né? E aí a gente viu o que aconteceu agora em 2023, né? O aperto monetário mais veloz da história. Enfim, até agora a economia estava bombando, né? E os indicadores recentes mostram que está bombando ainda, mas olhando para frente eu duvido, e o mercado também está duvidando, a gente vai falar um pouco de precificação de juros. Mas o Fed aumentou os juros de 0 a 5% em menos de 12 meses, estava tudo indo muito bem. Aí veio essa questão dos bancos regionais, veio a questão do Credit Suisse, o UBS, agora o Deutsche Bank tentando nos holofotes, e vamos ver qual vai ser o desfecho disso tudo. Mas o elo mais fraco da economia, ele rachou, né? E é engraçado, Pedroso, porque é um evento extremamente imprevisto, né? Que olhando para trás, parecia óbvio. Então, você olha ali e fala, caraca, mas como é que eu não vi isso? Pô, era realmente óbvio. E de fato, né, quando tem esses eventos imprevistos, né, que pareciam óbvios em retrospectiva, o que eu entendo, a gente está caminhando, né, para essa fase final do bear market, porque o mercado está finalmente reconhecendo que estava ali à frente deles o tempo todo, que no meu ver é uma recessão. Né? A gente já vem falando dessa questão de recessão, mas os dados estão corroborando. Eu entendo que agora isso vai se acelerar. Legal. E aí tivemos decisão lá do FONC nos Estados Unidos. Acho que aqui, bem em linha com o esperado, subiram 0,25, né? E aí veio também um discurso um pouco mais doce, um pouco mais leve ali do Powell.
Se você puder até comentar disso, o mercado no dia ele teve uma variação imensa, né? Caiu, subiu pra caramba, caiu e o índice S&P no dia chegou a fechar com 1,7. E aí vale até também você comentar que não foi especificamente nem por Powell, nem pelo FONC, né? Pode explicar. Eu vou falar rapidinho, Pedro, depois eu passo para falar um pouquinho do Copom, que eu acho que a gente falou muito dos Estados Unidos e Brasil também essa semana tem bastante a falar, né? E até vou te perguntar daqui a pouco se essa festa dos 100 mil pontos vai virar rave ou não, né? Porque, enfim, o cenário não tá nada bonito. Mas, pessoal, o Fed aumentou os juros em 25 pontos, né? Conforme esperado, soltou o gráfico de pontos ali. A maioria dos dirigentes espera mais uma alta de 25 pontos, indo para a taxa terminal de 5,25%. O Powell falou que só vai ter corte a partir de 2024, tá? Mas o mercado tá duvidando disso. O mercado tá falando, Powell, não, tá errado. A previsão de vocês tá errada. Você vai ter que cortar antes, igual você sempre fez. Sabe por quê? Porque a recessão vai chegar. E agora que a gente viu o que está acontecendo para os bancos, tem aquela famosa questão, né, no aperto das condições de crédito, né? O banco ali está tentando fortalecer o seu balanço. Ele não pode emprestar na mesma magnitude que ele emprestava. E dinheiro é dívida no final do dia, né? A diferença entre os dois é muito tênue, né? E acaba que crédito que incentiva o quê? Crescimento, geração de emprego e por aí vai. Então, até que ponto o que está acontecendo com os bancos hoje fez o trabalho do Powell? Até que ponto isso é uma alta adicional de juros? A Apollo, que é a maior gestora de private equity, uma das maiores, para não falar maior, do mundo, falou que o que está acontecendo hoje equivale a uma alta de 1,5% a 2% na taxa de juros dos Estados Unidos. Ou seja, em vez de estar em 5%, está em 7%, porque o crédito vai secar lá fora, né? Então o Powell se sensibilizou com essa situação. Ele se sensibilizou, tá? Ele falou, pessoal, eu não sei até que ponto isso vai desacelerar a economia, tá tudo muito incerto, a gente vai ser data dependente, enfim. Ele usou a famosa linguagem de banco central, né? Não pode falar, se eu sou um banqueiro central, chegou ali na coletiva de imprensa e falou, galera, ferrou. Vai estar vindo uma recessão, o crédito vai secar, você vai perder seu emprego. Ferrou, de vez, né? Você retroalimenta essa crise. Então, tentando ler ali o que ele falou, que foram mensagens bem sutis, é o famoso banco centralista pra galera. Eu não sei o que está acontecendo e eu tô com medo. É isso que ele... essa foi a mensagem dele. Então ele se sensibilizou. Sabonetou. E aí vimos aqui no Brasil um cenário um pouco diferente, você ia comentar aqui do Copom no Brasil. Copom que decidiu manter o juro até aí 100% esperado. Ninguém esperava que o Copom fosse baixar os juros agora, mas com depois um discurso no comunicado bastante duro, deixando claro de que juros só cai quando a inflação cair. Provavelmente não aconteceria em junho, né, como o mercado estava esperando anteriormente. Inclusive, indicando que juros poderia até subir mais a partir do patamar atual, né? A gente teve já uma discussão sobre isso, poxa, até onde o Roberto Campos Neto tem razão e até onde não tem. Mas basicamente aqui, né, a percepção minha é que ele exagerou no tom do comunicado. Eu entendo que de fato os juros não têm espaço para cair no cenário atual, mas ao mesmo tempo existe tanta incerteza, né? A gente tem tanto lá fora quanto aqui internamente, talvez faria muito mais sentido o Roberto Campos Neto chegar com um discurso, olha, os juros permanecem nesse patamar e vamos acompanhar agora os próximos passos, o que vai acontecer, qual que vai ser o arcabouço, e para definir quando que nós iniciamos ou não um ciclo de queda de juros, sabonetando igual o Powell fez lá fora. Eu acho que no fim do dia o discurso dele foi duro o suficiente para criar mais problema do que solução, porque ele vai criar de novo todo aquele atrito com o governo, né? A gente ainda não sabe se acabou bem positivo ou não. E aí, de fato, ontem nós vimos um cenário de desastre para os índices no geral, né? E aí é até interessante, né? Porque ontem o Ibovespa caiu forte. E o que ele falou deveria ter um efeito positivo para juros longos e para dólar. Por quê? Porque o comunicado dele foi, eu vou fazer de tudo para controlar a inflação hoje. Se eu estou controlando a inflação hoje, a curva de juros longa deveria cair, porque automaticamente eu espero que a inflação lá na frente estará melhor. E se os juros no Brasil tá alto, né, e a projeção não seria uma queda, enquanto nos Estados Unidos os juros começou a cair, aumentaria a atratividade pelo dinheiro, pelo juros brasileiro. Então você tem aquela famosa carry trade, né, que o gringo pega lá fora dinheiro emprestado para aplicar no Brasil. E aconteceu totalmente o inverso, né? A gente viu juros longos subindo, dólar subindo, bolsa caindo, muito pelo cenário muito provável, a gente ainda não tem esses dados oficiais, mas muito pelo cenário do gringo se estressando com a histórica possível
briga que vai ter junto ao governo, e aí, consequentemente, por esse ponto de vista, o investidor estrangeiro provavelmente teve uma saída de recurso mais forte que trouxe esse cenário. Então, no fim do dia, eu tenho uma opinião que o discurso dele foi duro além do que deveria ser. Eu acho que diferente do Powell, né, ele não se sensibilizou com o que está acontecendo na economia global, né? Crise bancária nos Estados Unidos, isso, enfim, teve um impacto direto na Europa. O sistema bancário brasileiro é muito mais sólido, não está vendo nenhum tipo de rachadura e não acho que vai ver, mas tem a questão, né, as empresas estarem se refinanciando a taxas muito altas, né? E a gente está vendo uma dificuldade ao que tem isso. Mas, Pedroso, até ontem, o real foi a pior moeda do mundo. Sim. Né? O real foi a pior moeda do mundo, porque a leitura do Fed foi interpretada como dovish. Né? Então, em tese, era para o real subir ontem. Ainda mais com a leitura do Campos Neto ser interpretada como rock, como dura. Né? Mas por que não subiu? Aí eu até dou um passo atrás. Né? Olha a situação política, né, socioeconômica do Brasil. A gente tem uma Câmara que não fala com o Senado, né? O Lira e o Pacheco, enfim, estão completamente brigados. Aí a gente tem um Banco Central que, enfim, não articula ali de forma amigável com a Fazenda e nem com o Executivo, nem com o Lula. Né? Então, se você é investidor gringo e tá vendo essa bagunça toda, você tá falando, opa, talvez eu vou tirar meu dinheiro daqui que eu não sei o que vai acontecer, né? Mas eu até queria fazer uma alusão, né? Enfim, muita pessoa falando, né, criticando o Campos Neto, e eu até tava falando isso pro Pedroso antes, não é nenhuma novidade, tá? Que o governo vai bater no Banco Central, isso aconteceu, enfim, há décadas. A gente pode ver o que aconteceu com o Trump e o Powell, né? O Trump batia pra caramba no Powell quando ele subiu os juros ali em 2017, 2018, tava pedindo pra cair, né? Os dois não estavam bem. E até o que aconteceu nos Estados Unidos na época do Paul Volcker, né? Que ficou no livro da história como um dos maiores banqueiros centrais. Ele subiu os juros de 79 a 83, né? Ele chegou a uma taxa terminal próxima de 20%, né? Então ele subiu muito os juros. E nesses anos ele era visto como o malvado favorito. Né, tinha protesto na casa dele, tinha manifestação. Ele ia depor no Congresso americano, era tiro de lá pra cá. Né? Era Volcker, sai fazer o americano perder emprego. Volcker, sai por aí de maior recessão desde a grande depressão em 29. Volcker, você não sabe o que você tá fazendo. Sabe o que ele fazia, Pedroso? Ele acendia o charutão dele, até vou pôr uma fotinho aqui pra vocês, a produção. Acendia o charutão dele, ficava assim no Senado, ouvia tudo, falava o que ele achava, né, justamente. Ia na próxima reunião do Fed, mais 2% de juros. Mais 1% de juros. Mais 2% de juros. E ele foi, né, ficou pro livro da história como um grande responsável por acabar com a grande inflação da década de 70. Né, uma inflação que chegou a bater ali 15%. Entendeu? Então, muitas vezes, a economia tem que sentir essa dor para a gente resetar as condições macroeconômicas e plantar a semente para um crescimento sustentável lá na frente, e não um voo de galinha. Foi exatamente isso que o Volcker fez. De 83, 84, enfim, até 90 e Blau, teve uma expansão econômica maravilhosa nos Estados Unidos. Na época, o Reagan ali, que conseguiu abaixar os impostos, né, porque a inflação estava contida, conseguiu dar incentivo governamental, foi fantástico. Então eu me pergunto, né, até que ponto, eventualmente, esse discurso Campos Neto pode ser comparado aí ao Volcker, né? Eu realmente não sei, essa interpretação é bem difícil, mas eu só queria deixar mencionado aqui que não é nenhuma novidade na história, governo e Banco Central, Congresso e Banco Central, enfim, brigarem. O que eu faço a provocação aqui para os membros do Copom é eles conseguirem se comunicar com a população brasileira. Né? Eu vendo Roda Viva, ali o Campos Neto falando, se minha mãe visse aqui, ela não entende nada que ele tá falando, absolutamente nada. Né? Então por que não fazer um elo de comunicação, uma mídia ali, e explicar por que tem que subir os juros, explicar o que é expectativa de inflação e que isso gera mais inflação, explicar o que é a curva de juros, que ele não controla a curva ao todo, quem controla é o mercado. Né? Então eu sinto falta disso, a gente conseguir explicar às pessoas que não têm esse mesmo entendimento econômico, por que o custo de capital está mais caro e por que isso lá na frente pode beneficiar você. Sim. E seria super injusto colocar qualquer culpa no Roberto Campos, né? Até porque ele está tendo que lidar com um governo que não entrega o que é necessário, né? O arcabouço fiscal, o governo que vive criando mais problemas e coloca expectativas de inflação para frente. Acho que ali, de fato, a questão específica do momento de não ser tão duro na ata é o meu único ponto específico com relação à decisão do Copom. Mas de restante, de fato, nós tivemos uma inflação muito alta, que agora também, convenhamos, já convergiu bastante
quando o Volcker lá subiu os juros, né, para quase 20%, a inflação americana era 15%, algo nesse nível, né? A nossa inflação que chegou a 10% agora está em 5%. Mas até para fazer um advogado do diabo aqui, Pedroso, a inflação que você vê é o IPCA cheio, né? Se você pega o núcleo do IPCA, que não é divulgado assim pela mídia, contabiliza o quê? 80% de serviços. Sabe quanto tá? 8,5%. Sim. E essa inflação de 6% é por causa da desoneração também dos combustíveis. Aí quando a gente voltar a reonerar, que precisa reonerar para aumentar a arrecadação. Na verdade, a projeção de inflação que quem está aqui nos nossos grupos que eu envio os comunicados, as projeções que são enviadas já consideram isso. Pode. Então, o que nós olhamos hoje de inflação daqui para o final do ano, ali abaixo de 6%, né? O mercado ainda está em dúvida, se sobe um pouquinho, cara, mas isso já considera a reoneração de combustíveis com o que nós temos de informação hoje, que é a reoneração que vai daqui 4 meses ser full, né? Por enquanto é parcial. Então isso já está no preço. O núcleo de serviço, eu concordo com você. De fato, nós temos ali um problema de inflação mais alta. Eu tenho uma opinião que, de fato, quem aí tem empresa, né, sofreu com a inflação lá atrás, aumentou muito o custo e agora está começando a repassar isso. Então eu tenho dúvida até onde a demanda seja o grande vilão dessa história e até onde você tem inflação represada, porque a margem do empresário lá na outra ponta diminuiu absurdamente com a pandemia e agora que ele está tentando repassar isso. Então também tem um limite de onde ele vai conseguir repassar. E aí se você tem um juros muito alto, né, que é o cenário atual, e eventualmente até uma crise de crédito, como nós estamos começando a entrar, né, não diria que nós estamos numa crise de crédito, mas já temos alguns problemas. Você pode ter um problema de que aí você vai continuar espremendo a margem lá do outro lado, né, porque o cara não vai conseguir repassar, mas a demanda não vai, porque a demanda também não absorve. Então é uma discussão muito mais ampla, né? Muito difícil essa decisão. E eu sinto que tá na pele do Roberto Campos Neto não deve ser nada fácil nesse momento. Então, nada. É uma discussão muito técnica, tá, Pedroso? Enfim, eu acho que não tem nem certo ou errado Não tem. nessa questão, né? Dá pra entender os dois lados. Eu acho que o grande vilão disso tudo é, entrar pra ele um plano fiscal responsável. O grande vilão é o governo. Entrega. Desculpe, Lula, mas, poxa, faz seu trabalho comigo. Mas vamos lá. E aí, aqui no Brasil, né, eu vou subir um gráfico aqui de como que tá a variação de Ibovespa versus os emergentes, né, que é o índice da MSCI que pega os principais países emergentes. E Ibovespa tomando um pau aí, perdendo bastante, muito por conta desse início de governo complicado do Lula. Nós estamos vendo o Ibovespa perdendo bastante frente ao que poderia estar performando melhor. Agora, o mercado espera muito ansioso essa definição do arcabouço fiscal para definir para onde vai os juros. Uma impressão que eu tive nos últimos dias é que, por mais que o Roberto Campos Neto veio com um discurso duro, as curvas de juros mais longas não estressaram tanto. Na verdade, ontem estressou um pouco e hoje já estava devolvendo a maior parte. De manhã chegou a devolver tudo. Então, o mercado, de fato, não acredita em um aumento adicional de juros. No máximo que o mercado colocou na curva é que a gente talvez tenha os juros começando o ciclo de queda em setembro ao invés de junho. Mas, de fato, o cenário ou o juros cai por bem, com o governo fazendo o que tem que ser feito, ou o juros cai por mal, com a economia entrando numa desaceleração mais profunda, porque o juros vai se manter mais alto e a gente vai ver a inflação desacelerando por conta da demanda. E aí aqui eu estou subindo também como que foi o resultado da Bovespa por contribuição, tá? Vale, ainda apanhando um pouquinho com o cenário de minério na China, foi a empresa que mais trouxe desvalorização para o Ibovespa, e aí seguido aí um pouquinho do setor financeiro, né? B3, Bradesco e depois de Petrobras e JBS. Petrobras por conta da queda do petróleo que nós vimos nos últimos dias, dado a crise lá no sistema bancário americano, do qual o mercado pode ter ali algum medo de que possa impactar ainda mais na economia global. E JBS depois do resultado, que foi um resultado bem triste, né? O papel caiu bastante logo no dia seguinte do resultado, mas já era algo esperado. O mercado já sabia que o preço do boi lá nos Estados Unidos subiu muito forte e isso afetaria a margem da empresa. E aqui no campo positivo, o setor financeiro recuperando, né? Porque ele tinha caído forte, então Banco do Brasil, Itaú, e BBSE, que é a seguradora, também anunciando dividendo aí e subindo forte ao longo da semana. Até, Pedro, pegando um gancho, pessoal, vou subir aqui também para vocês a precificação de juros nos Estados Unidos, que a gente comentou do FOMC, mas não falou que está na curva, né? E o mercado está duvidando que o Fed vai conseguir dar mais 25 pontos. Então,
Já é amplamente esperado que ele pause na próxima reunião, que ele não aumente os juros em 25 e que ele comece a cortar os juros já em junho e julho, né? E corte 100 pontos base, 1% até o final do ano. Então a gente está falando que a gente vai ficar com uma taxa terminal de 5 agora, até meio do ano, e no segundo semestre, cortes na magnitude de 1%. Você acha que o mercado está certo ou você acha que o Fed está certo? Eu acho que ninguém tem ideia do que vai acontecer. É muito provável o mercado não tá certo. Eu acho que o mercado talvez esteja certo ao que tem taxa terminal, né? Enfim, dá mais 25 ou ficando 0 a 0, não muda muita coisa, no meu ver. Mas acho que está errado ao que tem a duração desses juros altos, tá? E a gente já viu o mercado querendo se antecipar várias vezes ao longo desse ciclo econômico. Exato. O tão sonhado Fed Pivot, né? A droga do mercado, o vício. Aí tudo sobe para depois o Fed jogar uma bacia de água fria. Talvez agora, por parte dessa crise bancária, finalmente veio o evento que o Fed Pivot pode se concretizar. E pessoal, vou subir outro gráfico aqui. De cara, ao que tem de bolsa lá fora, a gente não pode animar com queda de juros no horizonte próximo. Porque queda de juros quer dizer uma coisa e uma coisa somente quando a inflação está alta. Recessão. E recessão quer dizer uma coisa: lucros corporativos menores. E lucros corporativos menores querem dizer uma coisa: precificação da ação vale menos. O seu valuation é menor. Você tem que ajustar o múltiplo, né? Então, enfim, até subo aqui que mostra, né, que o piso em 2020 na pandemia veio quando o Fed cortou juros. O piso em 2008, né, também veio quando o Fed começou a cortar juros. O piso em 2002 também veio quando o Fed começou a cortar juros e por aí vai, né? A história vai se repetindo com esses ciclos, enfim, diferentes durações, mas com características extremamente semelhantes. Quem é um mago de estudar ciclo de mercado é o Ray Dalio, né? Esse é bom. Tem até os vídeos deles, né, que fala nova ordem mundial, que a China eventualmente vai virar a maior potência do mundo, e etc, etc. Recomendo muito de colocarem no YouTube para aqueles que não conhecem o Ray Dalio. Era o gestor do maior hedge fund, né, do maior fundo multimercado que o mundo já viu, que é a famosa Bridgewater. Legal. E você comentou uma coisa legal, né, que eu não tinha pensado por essa ótica, que com o cenário lá da crise bancária, nós vamos ter automaticamente, proporcionalmente, uma alta de juros americana, né? Porque você tem ali uma restrição no crédito que seria necessário mais 2 pontos de alta do Fed, 200 pontos, BT. É o que a Apollo estima, né? Eu acho que ninguém sabe. Fizeram uma estimativa ali com base na sua modelagem que não foi divulgada, né? Só soltou a notícia, a mesma manchete. Mas certamente, pessoal, o cenário de juros mudou. Eu era aquela pessoa que, antes de tudo isso, dessa crise bancária, falava que o juros ia para 5,5%, 5,75% e tinha ali 20% de chance de ir para 6%. Não cogitava isso. Tá como impossível. Agora eu não acho que chega a 5,5% não. Máximo 5,25%. O cenário mudou, né? De fato, esse elo mais fraco rompeu. E isso vai ter repercussões aí positivas ao que tem inflação. Ela vai cair, no meu ver, agora na velocidade mais rápida, porque o crédito vai secar e vai ter menos consumo de investimento, por aí vai. Mas a economia, de fato, me parece que vai ser debilitada. Não sabemos até que ponto. E nesse cenário, Pedroso, eu acho que é cautela, né? Enfim, lá fora. Spreads de crédito devem abrir, né? Ou seja, se você tem um cenário de recessão, os investidores fogem de títulos high yield, né, mais arriscados, e vão para títulos high grade, né, e cria essa boca de jacaré maior. A maior inflow essa semana que a gente viu para ativos ao redor do mundo foi tesouro. Tem uma pressão compradora fantástica. Todos esses depósitos bancários que estão saindo dos bancos estão para onde? Para o tesouro direto americano, para fundo de money market, que é fundo de caixa lá, né? Ele tira do banco e investe na corretora que dá acesso ao fundo ali do tesouro. Entendeu? Tá indo para lá, né? Não é à toa que as taxas de juros pegaram tanto nos Estados Unidos. Uma pressão compradora incrível. No tesouro. Então agora eu acho que é justamente, né, continuar aquela visão de tesouro americano tá pagando dólar mais 4, tá bacana, tem títulos high grade ali de empresas como Pfizer, Johnson & Johnson, Apple, pagando um pouco acima disso, 4,5%, chega a 5%, se esticar muito o vencimento, também legal, mas ao que tem títulos mais high yield, né, mais arriscados, com uma nota de crédito menor, eu acho que em janeiro vai ter que dar um pouco para dar uma recomendação mais assertiva, porque o mundo tá muito estranho. Tá. Acho que só para finalizar bem rápido, para não seguir muito tempo, a gente comentou uma coisa ali no meio, só para não ficar muito perdida, da briga do Niri e do Pacheco, né? Então os dois de fato estão brigados, né? Durante a pandemia houve mudança do ritmo de tramitação das MPs, das medidas provisórias. E aí, né, foi suspenso na pandemia, né, com as propostas sendo aprovadas diretamente no plenário, e aí agora eles estão numa briga, porque o Lira, ele quer uma mudança nisso, do qual ele teria mais poder no Congresso, né,
E já o Pacheco, ele quer algo um pouco diferente. Ele quer que as MPs elas sejam divididas. Então, vai uma para o Congresso, vai uma para o Senado. Como a Câmara ela tem mais deputados, o Lira ele quer que ele tenha maior poder sobre a maior quantidade de MPs a ser votados. O problema de tudo isso é que eles travaram todas as aprovações. O Lira está sentando em cima, não está aprovando nada. Inclusive, temos o Bolsa Família lá, temos as onerações, as voltas das onerações dos combustíveis, do qual o governo aprovou uma MP, então basicamente tem 120 dias para ser aprovado isso. Se não for aprovado, caduca. E aí o mercado começa a ficar preocupado, inclusive com a proposta de arcabouço fiscal, que dependeria de uma aprovação do Congresso. Então aqui é a cena dos próximos capítulos. Lula está conversando hoje com os dois, tentando fazer os dois fazer as fases ali, mas vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Pra acabar, Pedroso, eu queria te fazer uma pergunta. Quero ver se você vai saber. Quanto que a Apple tá subindo esse ano? Quanto que a Apple tá subindo esse ano? Eu não tenho ideia. Chuta. Eu já falei que tá subindo, né? Que eu podia falar qual que é a performance da Apple. Legal. Falei que tá subindo. 10%. 30%. 30% só. Quanto que é Nasdaq subiu? Nasdaq, eu vi a S&P hoje, cara. A S&P tá subindo 0,9 no ano. Quanto que o Nasdaq Tá subindo mais 10%. Então, queda de juros. qual foi o movimento que a gente viu, né? Que é aquele famoso movimento em livro texto, né? Macroeconomia 1, né? Pô, os juros começou a cair nos Estados Unidos. A gente começou a ver uma fraqueza econômica evidente. Onde foi o dinheiro em bolsa? Teve uma rotação setorial, de setores mais cíclicos, como energia e financeiro, para setores mais estruturais, como tecnologia. Essas empresas, né, que no final do dia são gigantes, Apple, Google, Microsoft, própria Nvidia, foram os grandes ganhadores. Que movimento impressionante, Pedro. Eu te confesso que eu não peguei isso. Quem esperava É um day call, mas olhando para trás, né, Apple bateu a crise bancária ali, as perspectivas de juros foram reduzidas, o Fed aumentou seu balanço em 400 bilhões de dólares e, de novo, né, a gente viu as empresas de tecnologia voltando aí contra tudo e todos. Legal. Acho que por aqui ficamos. Foi um prazer todos acompanhando nós aqui. Quer complementar com mais alguma coisa, Rafael? Eu acho que já foi demais, Pedroso. Acho que é isso aí, pessoal. E prestem atenção. Se esse domingo for dia útil, vocês sabem muito bem o que tá acontecendo, né? Na segunda-feira. Porque eu acho que ainda tem muita manchete ainda que fica falando, não estamos numa crise bancária nos Estados Unidos, não. É algo mais isolado, em 2 bancos, enfim, a gente pergunta quantos bancos, né, vão eventualmente ter que quebrar, eventualmente pra gente ver o reconhecimento de algo mais sistêmico, né? Eu não tô querendo panicar ninguém aqui, tá, pessoal? A economia americana vai continuar sendo a maior potência do mundo, né? Enfim, o S&P vai voltar a bater máximo histórico em breve, isso é cíclico. A gente tá numa parte do ciclo que é difícil, historicamente é uma baita parte pra você eventualmente começar a comprar ativos de risco. Talvez não agora, mas vai chegar a hora. Mas eu vejo, né, talvez uma falta de reconhecimento nas manchetes que eu leio, a seriedade do que pode virar esse problema de crédito, esse problema bancário nos Estados Unidos. Esse é o meu ver. Não comparando a 2008, é outro jogo, mas tem algumas semelhanças. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Para quem está acompanhando aqui, clica aqui no sininho para acompanhar nos próximos vídeos que vamos soltar. E também clique em curtir e acompanhar o canal. Obrigado, boa tarde a todos.